No ano de 1997, surgiu o início de um dos times que ficou marcado na história do futebol brasileiro. Montado em cima das bases de 96, esse clube conquistou em 1997 nada menos do que um campeonato brasileiro, depois em 98 uma Libertadores da América e em 2000 outro campeonato brasileiro. E seguindo essa onda de sucesso, esse clube agora em pleno 2024 lança uma camisa em claríssima alusão ao que aconteceu antes dos anos 2000. É isso aí, você já entendeu, é hora da gente analisar a nova camisa do Vasco para 2024. Vamos lá. Se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a mais completa análise da camisa do seu clube do coração. Aqui a gente ama mantos de futebol, a gente ama camisas de clubes e seleções. E se você esbarrou no canal por coincidência ou por acaso, então já entra em campo com a gente, vem fazer parte do Hall da Flâmula e lá no Instagram você consegue escolher qual que é a próxima camisa que a gente vai analisar aqui no canal. Então já se acomoda aí que hoje a gente vai falar de história, porque sempre que a gente analisa uma camisa do Vasco, é inevitável, a gente acaba voltando para o passado, a gente acaba discutindo um pouquinho sobre história e eu aqui pessoalmente preciso estudar um tantão para conseguir analisar todos os pontos dessa camisa linda e histórica que é a camisa do Vasco da Gama. Vamos comigo então para mais uma análise, vamos lá. A gente já começa daquela forma que a gente sempre gosta, né? O Vasco da Gama não deu muitas opções para nós, então não existe muito material promocional para a gente discutir hoje. A gente vai passar pelos principais, tá? Quem viu a análise da camisa do São Paulo reconheceu esse frame aqui. A gente vê time da virada escrito ali no canto, o que parece ser as 8 estrelas ali bordadas acima da Cruz de Malta. E um detalhe muito interessante que aparece ali, que parece um contorno, né, em vermelho sobre a faixa transversal da camisa do Vasco. Em 2023, quem tinha feito uma pegada de comunicação de marketing muito próxima dessa aqui da capa foi a Umbro. A gente viu como se fosse uma espécie de fotografia antiga, aquela que fica realmente com bordas bem grossas para marcação, geralmente naquelas canetas Sharp, e que dá aquele ar bem grande de nostalgia. Isso aconteceu naqueles lançamentos da Umbro do ano passado e nesse ano a gente vê a capa mostrando um trabalho muito semelhante para o Vasco. As informações aqui do lado esquerdo já mostram o uniforme 2 do Vasco, né? E capa 2024. A gente já sabe que a gente vai ver o uniforme visitante do Vasco, o uniforme branco, né? Muita gente acha que o branco é o uniforme 1, mas não, o uniforme 1 do Vasco é preto, pessoal. E aqui começa o primeiro dos materiais que realmente mostra a camisa. A gente não viu nenhum vídeo muito elaborado sobre esse lançamento, e sim muitas fotos e muitas imagens desse material promocional, e é sobre elas que a gente vai trabalhar. Uma parte muito interessante que começa a aparecer aqui são essas espécies de rabisco, né? Como se fosse o que eu comentei realmente, a canetinha marcando aí as 8 estrelas no canto da foto. Então a gente vê a moça com a camisa vestida, com a camisa nova vestida, e as 8 estrelas aqui a gente já sabe que são as 8 estrelas que ficam acima da Cruz de Malta, né? No peito esquerdo da camisa do Vasco. E o time da virada mostrando ali na televisãozinha. E não é uma televisão comum, é uma televisão antiga, aquela TV de tubo, com as conexões todas na frente, aquela gordona, que a tela não é plana. Então é um prato cheio de nostalgia nessa foto que já tem toda uma caracterização mais antiga e nostálgica. Em outro take a gente já vê a moça com um óculos no rosto e um óculos que tem uma pegada também um pouco mais retrô, e o time da virada estampado ali no canto. Antes estava escrito dentro da televisão, agora está escrito do lado de fora. É interessante que a tipografia utilizada, a fonte utilizada no time da virada, também parece uma fonte meio grafite, algo um pouco feito à mão e que traz uma pegada um pouco mais urbana, um pouco mais popular, como se fosse uma arte de rua assim. E agora a gente vê o modelo masculino com a camisa nova do Vasco. E é interessante como o Vasco sempre prefere utilizar um modelo de cor de pele mais escura. É curioso, mas não tanto para quem conhece a história. Quem não sabe o que são os camisas negras, dá uma olhada aqui no vídeo que eu vou deixar no card, que faz muita referência à camisa lançada pelo Vasco agora no final de 2023, tá? Pois é, pessoal, por incrível que pareça, foi isso. Esse é todo o material promocional divulgado pela capa e pelo Vasco na hora de comunicar o lançamento da sua nova camisa. Algo que fica um pouco pobre do ponto de vista de marketing, não levanta tanta poeira quanto a gente consegue ver nos lançamentos das camisas pelas marcas mais renomadas e badaladas aí do futebol. O que não significa que o trabalho é mal feito de jeito nenhum. A gente vai mergulhar nela e explicar por que ela traz inúmeros aspectos diferentes que tornam ela, sim, muito especial. Antes de entrarmos em qualquer discussão, aqui está a camisa do Vasco lançada em 1999. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Poxa, então é uma cópia barata? Não, calma. Sim e não.
Vamos olhar um pouco a fundo essa camisa de 99 e explicar por que ela fazia muito sentido na época. Primeiro de tudo, em 99 a gente estava vendo uma revolução do ponto de vista tecnológico. As camisas passavam a ter um aspecto um pouco mais próprio para o uso do esporte, o que não significava que se usava já a melhor tecnologia, mas todas as marcas e fabricantes já tentavam incorporar isso nas camisas da época. Então, para começo de conversa, a gente já vê vários artifícios que fazem muito sentido com o estilo e concepção de design que estava sendo desenvolvido na virada do milênio. Decora essa palavra porque ela vai fazer muita diferença. A gente está falando de 1999, um ano que o Vasco já estava em uma ascensão, né? Já estava usufruindo do prestígio dos seus títulos mais gloriosos da sua história. O barramento daquela camisa de 99 tinha algumas inscrições em capa aqui no fundo, né? Como se fosse realmente a inscrição do patrocinador. Ela não pode ser vista realmente quando está sendo vestida, mas quando você a pendura, ela fica ali à mostra, dando um charminho ali para a camisa, algo bem interessante. A faixa transversal clássica do Vasco tinha uma borda em vermelho. Isso é muito legal, é como se fosse uma sofisticação de um elemento de design muito presente na camisa do Vasco. A última camisa do Vasco que a gente tinha visto tinha detalhes em dourado e não aplicava nada aqui na faixa transversal. A camisa do Vasco do ano passado, ela tinha alguns elementos em dourado, para você ter ideia, mas ela colocava a faixa transversal na sua plenitude. Não tinha aqui nenhum tipo de contorno, nenhum tipo de sofisticação para tentar enobrecer ou enaltecer essa faixa transversal. Ela era simples, preto no branco, literalmente falando. Já essa camisa dos anos 2000, ela tinha esse efeito como se fosse para, como eu falei, enobrecer um pouco a faixa, deixá-la um pouco mais em destaque. O escudo do Vasco, que muitos conhecem, tem poucos elementos em vermelho. Na verdade, o único elemento em vermelho é a própria Cruz de Malta, que fica ali na bandeira dessa nau que representa a imigração portuguesa. O que a gente vê recentemente, na verdade, é uma substituição, uma simplificação do escudo do Vasco, que pega aquele escudo bastante complexo e trabalhado e enaltece a principal parte dele, o principal elemento, que é a Cruz de Malta, traz ele de maneira maximizada e estampa ali no peito da camisa. Não era a primeira vez que o Vasco utilizava esse tipo de escudo aqui no distintivo da camisa, mas como utilizava na camisa da virada do milênio, é muito importante que a gente enalteça. Essa é a razão pela qual, inclusive, vermelho é a cor escolhida para o contorno da faixa transversal, e é por isso que ela enobrece. A gente já falou aqui, né, pessoal? Vermelho é a cor da energia, a cor da raiva, é a cor do amor também. Então isso fica muito associado ao coração, ao sentimento. E a cor vermelha no distintivo do Vasco, que salta daquele escudo antigo e traz aqui nessa parte transversal, é realmente muito bacana, e é por isso, inclusive, que eu achava que a camisa do ano passado, se tivesse um dourado aqui na faixa, combinaria muito bem com aquele detalhe que tinha na gola, tá? Muito bem, falando ainda da camisa de 2000, 1999, 2000, a gente tinha um marco de design muito relevante, muito marcante da época da virada do milênio, que era e dos anos 90, na verdade, que eram essas mangas muito compridas, um pouco mais largas e com punhos um pouco mais restritos, né? Deem uma olhada no Edmundo utilizando essa camisa na época e vejam como que a manga ia quase até o cotovelo. Essa não dá para ver muito bem aqui do lado porque ele tá com o cotovelo, com o braço, a braçadeira de capitão, mas no cotovelo direito dele dá para perceber bastante. Olha como a manga vem até aqui, estica quase que até o cotovelo realmente no braço, né? Essa é uma outra imagem que dá pra ver muito bem, olha ele apertando a mão do Romário e você vê aí como que a camisa tem esse aspecto um pouco mais largo, um pouco mais grandão. Muito bem, então essa camisa tinha esse aspecto e trazia esses elementos pro jogo, tá? Uma outra parte interessante é o jeito que naquela tecnologia, né, que tentavam desbravar na época, você vê um recorte, você vê uma composição como se fosse uma coxa de retalhos, né? Então é uma maneira que se formava o molde da camisa, é uma composição de diferentes cortes em diferentes tecidos. Na parte central, um tecido um pouco mais quadriculado, que prometia ser mais tecnológico, e aqui na parte das axilas, um tecido um pouco mais respirável, para facilitar a transpiração e dar conta um pouco também do suor do jogador. Um elemento muito marcante da época para os próprios clubes que a capa patrocinava era essa aplicação em excesso, né, da marca da capa, do logo da capa, dos Omni, como se dizem, na parte dos ombros. Então é mais ou menos o que a Adidas faz hoje com as 3 listras que se estendem por todo o ombro, né, em diferentes segmentos. A capa aplicava esse logo até em excesso, mas que gerava uma repetição de imagens que formava como se fosse um padrão. Era a identidade da marca e era utilizado isso na época, algo que hoje mais não se vê pela própria capa, tá? E aqui eu trago nada mais, nada menos que a camisa do Barça de 97 e 98. Vejam a aplicação, ela também era patrocinada pela capa na época, mas vejam a aplicação dos logos da capa da gola até o fim da manga.
Pessoal, isso era a marca da capa, né? Era a aplicação e era geralmente o que garantia a identidade visual da marca. A camisa do Vasco lá em 99 não era diferente, os logos sim eram um pouco maiores, mas a aplicação era constante. Então, um ponto aí para a marca e para a consolidação do design da capa. Um outro ponto curioso dessa camisa era a centralização do logo da capa para dar espaço justamente no peito direito, já que você tinha a faixa transversal do clube já, para o patrocinador, né? Então a gente via a marca Ace, marca de sabão em pó, né? Que ficou muito famosa aí na época. O que nos leva finalmente para a camisa atual do Vasco, a nova camisa, a objeto de análise desse vídeo aqui, e que mostra pra gente que existe uma inspiração muito óbvia e muito clara naquela camisa dos anos 2000. E não sou eu que estou falando, não fui eu que descobri isso estava escrito. Quando o Vasco mostrou pra gente no material promocional o time da virada, isso significa muito mais do que simplesmente uma frase jogada ao ar, né? O Vasco incorporou um pouco esse nome principalmente nos anos 2000, no finalzinho do ano 2000 para ser mais preciso, onde o Vasco simplesmente virou um jogo contra o Palmeiras com um jogador a menos por 3-0. Então virar um jogo de 3-0 para 4-3 com um jogador a menos, sim, é um feito muito importante e realmente carrega esse espírito da virada, ainda mais se ele ocorrer na virada do milênio. E por isso, no final dos anos 2000, o Vasco incorpora então o time da virada, pelo menos para sua própria torcida, esse apelido que traz energia e traz fôlego para os jogadores, para o clube, para a torcida e etc. E foi comemorando essa virada que o Vasco coloca mais uma estrelinha, nessas 8 estrelinhas que a gente vê em cima do escudo, que é justamente a Copa Mercosul dos anos 2000 sobre o próprio Palmeiras. E essa é a primeira diferença de uma camisa e outra. Veja como a camisa atual já tem 8 estrelas, enquanto a camisa antiga tinha apenas 6 estrelas. Digo apenas porque existiam ainda 2 títulos que seriam conquistados para colocar então essas últimas estrelas aí na camisa, que são justamente os que eu comentei, o Brasileiro de 2000 e a Copa Mercosul de 2000. Pois bem, a gente vê então que a nova camisa tenta fazer de tudo para ser a própria camisa de 99 do Vasco, mas atualizada, trazida ao contemporâneo, com as novas tecnologias, com o melhor que existe dentro da qualidade do material esportivo atual. Um ponto muito curioso que a gente pode ressaltar aqui é que, diferente de grandes marcas como Nike, Adidas, Puma, ou grandes marcas realmente do esporte mundial, a capa não aplica um padrão, não aplica propriamente um template. É como se fosse um serviço que a marca faz para o Vasco, que é meio bespoke, né? Que a gente chama que ele é meio personalizado para o próprio cliente, para o próprio usuário. Então o Vasco, enquanto cliente da capa, acaba recebendo coleções quase que inusitadamente novas, né? Que não seguem os templates da marca no mundo afora, que apesar de ser uma marca famosa, não é uma marca muito presente aí, né? A gente vê que ela patrocina uns times aqui, outros ali, alguns fora do Brasil. A capa patrocina, por exemplo, a Juventus da Moca de São Paulo, né? Que a gente mostrou a camisa dela no último vídeo aqui do Palmeiras, né? Então, não é uma marca com uma presença tão grande. Embora tenha, ela não constrói muita marca hoje em dia, ela não constrói muita identidade de marca. Ela faz camisas um pouco personalizadas mesmo. A parte bacana é que essa camisa então incorpora tudo aquilo daquela camisa de 99. A cruz de Malta aqui no peito tem as 8 estrelinhas em cima. O contorno que existe aqui na faixa transversal é exatamente como aquela camisa antiga. E se você olhar com atenção até mesmo o tecido dessa camisa e os cortes no tecido, né? Os cortes que a gente vê para aplicação dos tecidos mais próprios para o suor, aqui para transpiração aqui nas axilas, é exatamente tal qual a camisa antiga. Inclusive esse tecido tem uma diagramação um pouco quadriculada, que faz muita relação, né? Que puxa um pouco para a gente para a memória para aquela camisa antiga também. A gente vê que essa camisa tinha sim um aspecto quadriculado aqui na parte central, né? Na parte dorsal da camisa. A gola é um outro aspecto de muita semelhança, ela tem essa sobreposição da gola em V. A gola antiga, ela não era exatamente uma gola em V, né? Ela era uma gola circular com sobreposição em V. A camisa antiga do Vasco lembra muito essa nova do United pela Adidas, né? Principalmente, eu digo, obviamente, na parte da gola, essa sobreposição em V, mas que na verdade é uma camisa com um contorno circular na gola e não propriamente em V, né? Aqui então nós vemos que a reprodução que a capa fez para essa camisa, na verdade é uma gola perfeitamente em V. É uma coisa que eu acho que a gente poderia ter visto um pouco diferente, tá? Mas é um detalhe realmente muito simples. Uma parte muito legal aqui que eu atribuo nessa camisa e dou uma nota alta para a capa, principalmente nesse trabalho, é como ela reproduziu os punhos, não tão grandes quanto aqueles que a gente via na camisa anterior, um pouco mais
slim, né? Mas dando aquele mesmo aspecto de antigo para a camisa, que eu achei muito legal. Um outro ponto interessante é o embossing. A gente já falou do embossing aqui na camisa do Palmeiras, que foi lançada agora, que é como se fosse essa aplicação em marca d'água, um alto relevo feito com uma prensa que traz essa sombra para a camisa, como se fosse essa marca d'água, e que faz realmente a gente relembrar da camisa do Vasco de 99, sem de fato colocar aquele excesso de aplicações do logo da capa. O logo da capa que aparece na parte inferior da manga do braço esquerdo, na parte inferior da manga do braço direito, e ele reaparece, ele ressurge aqui ao longo do ombro, algo que a capa não faz mais para os seus clubes, né? Então não coloca mais aplicação para o ombro, mas colocou para essa camisa do Vasco no embossing. Então quando você olha de longe, realmente a aplicação da marca fica muito discreta, é só aqui na parte inferior da manga, próximo ao punho, mas quando você olha de perto, você tem aquele ar de nostalgia com o logo da capa sendo aplicado, né, até nesse excesso, como eu falei, que era uma marca da época, mas ao longo de todo o ombro, né? Isso é muito legal, acho que é um recurso que de fato faz com que a camisa tenha um grau de sofisticação muito maior do que ela teria se tivesse simplesmente o logo da capa aqui embaixo. Agora, a cereja do bolo é a escolha do patrocínio, né? O Vasco fechou um patrocínio com a ACD pontualmente para essa camisa, e a gente percebe que a causa, além de nobre, de financiar e expor a marca da ACD, também traz uma semelhança muito grande com o patrocinador da época. O logo da ACE antigamente tinha essa cor amarelo e vermelho, com esse tom e aspecto mais alaranjado, algo que a gente vê novamente acontecendo com o logo da ACD aqui na camisa do Vasco. Então é uma composição muito cuidadosa, a gente sabe que não vai ser sempre aplicado assim, e faltam alguns elementos nessa camisa, principalmente para fazer jus ao patrocínio Master, né? Mas é muito bacana a gente ver um trabalho com tamanho detalhamento e com tanta atenção, tanto esmero, assim como que a capa e o Vasco fizeram em colaboração. Olha como a gente consegue ver os detalhes do material aqui da capa, principalmente nesse quadriculado que eu comentei para vocês. E agora o logo, né? A cruz de Malta, o distintivo agora do Vasco, com toda a sua aplicação em termofusão, TPU, né? Que é o plástico que é colocado aqui desse alto relevo, esse trabalho de muita qualidade, que realmente a gente sente na mão a qualidade desses distintivos e essas aplicações que são feitas aí. Evidentemente, isso vai ser visto numa camisa versão jogador, uma versão torcedor terá ali o logo bordado, né? Eu acho muito bacana um clube conseguir se homenagear nas próprias camisas, mas essas estrelas aí, elas só fazem sentido, e eu dou licença para essas estrelas porque elas fazem referência à camisa de 99. Se essa camisa não tivesse referenciando 99, tal qual a do ano passado, eu seria fã da remoção das estrelas, tá? Não acho que elas deveriam simplesmente sumir, acho que elas poderiam ser aplicadas em outros lugares da camisa. Uma das coisas mais interessantes nessas referências de longo prazo é quando uma empresa consegue referenciar a si mesma. Então ela consegue retomar uma aplicação que ela mesma fazia. Um desses exemplos é a camisa de goleiro, nesse verde musgo, né? Não chega a ser um verde musgo, é quase um petróleo que era aplicado na camisa de goleiro do Vasco lá em 99. E olha só, a camisa atual vai ter uma aplicação semelhante. Então a gola polo bem grossa, com aqueles detalhes bem antigos e que trazem aquele mesmo verde petróleo, né? Realmente uma camisa bem fechada, uma cor escura intensa e que mostra pra gente que existe uma relação clara dessa camisa e dessa coleção como um todo com a coleção da virada do milênio lá em 99-2000. Here I come. E para falar que realmente não teve mais nenhum outro trabalho promocional, o Vasco postou esse videozinho aqui como se fosse fazendo um meme, né? Da revelação da camisa, dos frames da camisa, das fotinhos, né, que foram publicadas, e o DiCaprio aí vendo e pescando que tinha realmente a camisa de goleiro ali no meio escondida, né? Legal, né? Um ar bem retrô, ele ali, o modelo sentado em cima de uma TVzinha de tubo também. A gente já viu coisa semelhante no lançamento do Liverpool do ano passado. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam ver também. A camisa do Vasco do ano passado levava o lema "Que honra ser", e que também tinha uma faixa transversal na parte traseira da camisa. Essa camisa nova realmente não tem a faixa transversal na parte traseira e simplesmente o nome do jogador em vermelho que dá aquele destaque, né? Usa a cor vermelha, que é a cor do coração, que é a cor do amor, que é a cor da paixão e da raiva, e que fica conectada nesse simbolismo todo da cor vermelha dentro da camisa preta e branca do Vasco, né? E vou aqui fazer um comentário de cunho pessoal. Eu gosto muito de números simples na parte traseira, fonte simples, sem querer rebuscar, sem querer trazer nenhum aspecto muito elaborado. Na minha concepção, a camisa que tem uma fonte simples, tanto para o nome do jogador quanto para a numeração,
realmente faz um trabalho mais elegante, tá? Eu acho só que o número nessa camisa, a numeração podia ser um pouco maior, talvez um pouco mais extensa, né? Mais alongada, para conseguir ocupar melhor o espaço da camisa. Assim parece que ela ficou um pouco diminuída demais. Mas é um detalhe, de resto a camisa é um prato cheio para quem gosta do Vasco da Gama, para os torcedores do clube e que para quem realmente sente no coração aquele time da virada. E diferente do que a gente vê em alguns outros clubes em que uma camisa progride para outra de um ano para o outro, né? Como essa camisa de 23 poderia progredir para 2024, a gente vê que uma camisa simplesmente não tem qualquer relação uma com a outra. Não existe aqui uma transmissão, né? Uma herança de uma para outra. Não existe um template aplicado em 23 que pudesse ser reaproveitado em 24. Simplesmente é outra coisa. Como eu disse para vocês, a capa realmente não tem muita padronização no trabalho que é apresentado para os clubes, e o que não necessariamente é uma coisa ruim, mas simplesmente dá esse ar um pouco mais de personalizado para cada ano e para cada lançamento que a capa faz para cada um dos seus clubes. Mas a verdade é que a nova camisa faz um trabalho muito bom aí na parte de referenciar o passado e trazer o espírito do torcedor vascaíno, o que na minha opinião é muito legal. Vamos só aguardar para ver como é que fica o patrocinador master nessa camisa, se ele vai ter que dar espaço aí na faixa, se ele vai vir por cima da faixa ou se ele, assim como o logo da ACD, vai vir colocado do lado direito do peito. Vamos acompanhar para ver. Isso é muito importante porque faz parte da composição e a gente já viu como na camisa do Palmeiras aqui, a aplicação ficou realmente muito complicada aí, com muitos logos em dourado, né? Em todo caso, essa camisa do Vasco leva a nota 7,5, uma camisa simples, sem muita inovação, mas que faz uma referência clara e objetiva para o passado. Não erra em absolutamente nada, mas também realmente não traz nenhum aspecto inovador. Vamos ver como é que vão vir as próximas camisas do Vasco, porque geralmente a capa gosta de lançar uma camisa 3 aí, que essas sim são nota 10, eu vou falar para você. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. E se você gostou desse vídeo, se você acha o trabalho daqui bacana e você quer continuar acompanhando as análises da camisa de futebol do seu clube do coração, então já sabe, garoto, se inscreve aqui embaixo, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, ali você pode interagir e de fato contribuir com qual será a próxima análise. Deixa aqui nos comentários para mim qual é a nota que você dá para essa camisa do Vasco e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!